Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, servidores públicos estaduais aqui presentes. Senhor presidente, primeiro eu quero começar agradecendo aqui a casa, o plenário da casa, por ter me ofertado a possibilidade e a oportunidade de conhecer uma visita oficial à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Estive a semana passada aqui, em visita aprovada pela Assembleia, e que pude, deputada Alessi, ver de perto uma experiência absolutamente inovadora naquele Estado. Desde o ano de 2007, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul ela não realiza eleição direta para presidente, porque tem uma compreensão, fizeram uma grande compreensão, e não está em lei, que é o mais importante, mostra a força cultural e política daquele Estado, daqueles parlamentares, daqueles representantes, em que as quatro maiores bancadas eleitas no processo eleitoral se revezam na presidência da Assembleia. Montam um colegiado, contemplam todos os partidos, pelo menos um ano, todos os partidos vão compor a mesa diretora, mesmo que ele tenha um único deputado. Eu tive a oportunidade de participar da reunião da mesa diretora, depois o colégio de líderes, depois o plenário e também de uma reunião de bancada do meu partido, do Partido dos Trabalhadores. Algumas observações, nós vamos estender esse debate, vou propor seminários, propor uma visita também oficial deles para falarem dessa gestão compartilhada, inovadora. Vou falar alguns detalhes que diferenciam muito. Por exemplo, a reunião do Colégio de Líderes na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Tem critério, o presidente não vota, tem pauta antecipada, combinada, e quando não tem acordo, tem voto. Em 20 minutos, eles fizeram uma reunião de colégio de líderes e definiram a pauta no voto, quando não tinha acordo. Primeiro, tem um trabalho que faz parte da cultura de entendimento prévio, de protagonismo, de jamais subserviência ao poder executivo, mesmo respeitando as diferenças e a posição política de cada deputado. Impressionante. Aqui nós temos um colégio de líderes que é completamente obsoleto do ponto de vista coletivo. Porque ele discute muitas vezes discussões enfadonhas, 3 horas de discussão e não consegue chegar numa pauta. Até porque a prerrogativa constitucional legal aqui é do presidente de montar a pauta. Todo o poder está concentrado na figura do presidente. Então, são algumas diferenças que resultam na vida das pessoas. Uma assembleia mais democrática, uma assembleia mais transparente, uma assembleia mais colegiada, que respeite as mais variadas forças políticas, é uma assembleia mais saudável, que produz muito mais para o seu povo. Até detalhes importantes, como, por exemplo, assessor tem livre trânsito no plenário e no colégio de líderes. O tempo inteiro o assessor tem livre acesso ao colégio de líderes, livre acesso ao plenário. E vale também para as bancadas. A reunião da bancada do Partido dos Trabalhadores participam simplesmente todos os assessores o tempo inteiro. Eu disse para eles, olha, parece, para vocês pode não ser nada esta cultura política, mas é uma diferença gigantesca, pelo menos da Assembleia que eu conheço, que eu convivo, que é a Assembleia de São Paulo. Óbvio que deve ter os seus problemas, as suas imperfeições, mas eu acho que vale a pena esta observação, valeria a pena uma profunda discussão antes de votar qualquer coisa. Outro detalhe, não se mexe em regimento a toque de caixa lá, jamais. Para mudar um único artigo do regimento ali, são discussões profundas, ou seja, é uma democracia consolidada, é um convívio entre forças políticas demasiadamente amadurecido, e isso é muito importante. Então eu queria agradecer a oportunidade, dizer a vocês que darei sequência a esse debate. E o outro assunto,
que tem uma relação, é sobre a notícia hoje que deparei logo cedo, quando me dirigi ao aeroporto para vir para São Paulo, pela Folha de São Paulo, a notícia de que a Assembleia Legislativa de São Paulo pretende contratar uma agência pelo valor simbólico de 35 milhões ao ano para fazer um trabalho que estava um pouco difuso, trabalho de publicidade, de comunicação, pela matéria não consegui ver direito. Obviamente que eu pedi para que eu tivesse acesso. Primeira coisa, antes de falar publicamente do assunto, como eu soube pela imprensa, eu quero saber da própria casa. Então ali dizia que era para melhorar a publicidade e a transparência da casa. Eu demorei 12 horas para ter acesso a esse documento aqui, que é simplesmente uma solicitação de compras. Na matéria dizia-se que era apenas um estudo sobre a possibilidade da contratação da agência. Pasmem, senhores. Na verdade, isso é uma solicitação de compras. Uma solicitação de compras em que não teve publicação nenhuma oficial, mas que tem a proposta de 5 empresas, deputado Carlão, já aqui neste relatório. Talvez seja uma simulação, tudo bem, faz parte? Acredito que não. Acredito que as empresas, elas enviaram propostas para a Assembleia. Agora pergunto aos senhores, tema de tamanha relevância, nós que nunca gastamos com isso, passaremos a gastar 35 milhões por ano, aproximadamente 3 milhões por mês em publicidade, é de interesse de todos nós ou não é de interesse de todos nós? Como que eu sou pego de surpresa pela Folha de São Paulo, e que existe um fundo que também não conhecia, e aí me culpo por isso, me culpo porque eu devo investigar ainda mais essa casa. Porque é um erro eu não saber que existia um fundo aqui que tem 50 milhões. É que deve ter muito mais coisa nessa casa que a gente não consegue descobrir. Tem que ser um verdadeiro investigador aqui dentro para ter acesso àquilo que diz respeito à sua prerrogativa. Então, eu achei muito estranho. Longe de qualquer acusação, de qualquer insinuação. Mas, senhor presidente, se Vossa Excelência ou nenhum membro da mesa vai ocupar a tribuna para explicar, para dar uma satisfação, eu peço que congele qualquer movimentação sobre isso, sem prévio conhecimento profundo de todas as bancadas. Tenho certeza que o primeiro secretário da Casa, o deputado Luiz Fernando, do meu partido, não tem conhecimento desses detalhes, porque se tivesse, teria conversado com a bancada. E faço sugestão agora ao meu líder, deputado Alencar, que paute urgentemente esta questão na bancada. Isso não é pouca coisa. Eu quero entender, porque, vamos lá, há algumas aberrações. Primeiro vamos começar pelos cortes que a nova mesa diretora fez. Desde açúcar mascavo, café, água, apagar as luzes, dificultando, a partir das 10 horas, várias luzes da Assembleia, dificultando o trabalho dos nossos terceirizados aqui na casa, deslocamento de funcionários de maneira abrupta, súbita, corte de gratificações, talvez muitos deles merecidos, outros não. Aí me aparece com uma proposta dessa, é um contrassenso. Quem quer conter despesas vai criar uma agência de publicidade, vai contratar uma agência de publicidade por 35 milhões de reais por ano. Uma grande contradição. Aí eu vejo o objeto aqui. Visa contratar agência de publicidade e propaganda para divulgação institucional das atividades da Assembleia Legislativa de São Paulo. A proposta visa buscar melhor interação, participação da população nos trabalhos do Legislativo Paulista. Me lembro das ocupações estudantis, em que estudantes eram tirados aqui com cacetete de polícia. Me lembro das manifestações de professores, em que professores passavam a humilhação de abrir suas bolsas, deixar suas águas, seus sanduíches ali na porta, né, para poder acompanhar a sessão. Então eu fico pensando nisso aqui, nós vamos gastar 35 milhões, uma das tarefas é melhorar a participação do cidadão na casa. Mas tem outras coisas. Aqui diz, ao planejamento e execução de pesquisa e de outros instrumentos de avaliação
de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nas quais serão difundidas peças e ações publicitárias. Peças e ações publicitárias para o mercado. Isso aqui é uma casa legislativa, um poder constituído ou uma empresa de refrigerante? Uma empresa que vende algum produto. Eu não entendi porque está a palavra mercado aqui. Outra questão também importante. Esqueci de falar que também tem um processo que é antigo. Eles querem fechar uma creche. Uma das coisas mais bonitas que esse parlamento fez foi constituir uma creche. Há muitos anos atrás, deputada Irma Passoni, junto com outras mulheres, com feministas aqui da casa, construíram na luta uma creche para que as trabalhadoras da Assembleia pudessem deixar os seus filhos. Já tentaram, alguns anos atrás, fechar a creche. Eles estão num processo agora de contenção de despesa. Não aumenta mais vagas, se sai um funcionário, não contrata mais ninguém, mas vai sobrar dinheiro para publicidade. Bertold Brecht, um dramaturgo alemão, ao criticar o governo de Hitler, dizia sempre assim: é verdade que a coisa vai mal, as estradas estão deterioradas, a educação vai muito mal, a saúde não funciona, mas de uma coisa nós não podemos negar: a propaganda é boa. Ou seja, é a cara do governo Alckmin. A mesa diretora me parece que quer virar espelho de um governo que só tem propaganda. E por aí continua. Aí, senhores, consta aqui que era apenas um estudo. Digo a vocês, já está absolutamente adiantado. 5 empresas apresentaram a proposta. Entre essas 5 empresas, olha que interessante, temos 3 Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada, e 2 EPP, empresa de pequeno porte. A Eireli pode ter um faturamento de R$360 mil ao ano, e uma EPP pode ter, no máximo, faturamento de 3 milhões ao ano. Ou seja, elas não estão aptas a participar de uma concorrência de 35 milhões. Outro detalhe muito importante, repito, não estou fazendo nenhuma insinuação, talvez seja apenas uma simulação. Estranhamente, todas as propostas, ela vêm com a mesma caixa alta. Se o senhor puder dar um close aqui. Só vou dar o exemplo de doce. Tem a mesma caixa alta, a mesma fonte. Todas as empresas no mesmo direcionamento. Então, são processos que geram dúvida na gente. Aí, divulgar ações institucionais, divulgar o que realmente a casa é, como realmente ela vota, me faz lembrar de uma história muito engraçada do interior. Certa feita, depois da eleição, eu fiz um giro e tinha um rapaz indignado que não tinha sido eleito. Não tinha sido eleito vereador. Teve uma miséria de voto. E ele dizia assim: estou muito triste, indignado, revoltado, porque a cidade inteira me conhece e eu tive esse pingo de voto. Um espirituoso, mais do que depressa disso. Mas é porque a cidade te conhece que você teve esse pingo de voto. Então, eu duvido que os deputados em sã consciência queiram, de fato, fazer uma publicidade real do que acontece nessa casa. É óbvio que tem coisas estranhas, estranhíssimas desse processo. Nessa altura do campeonato, lança-se essa. Eu já disse uma vez e repito aqui. Quando a mesa diretora ou o presidente resolveu fazer esse deslocamento físico, ele ficava ali em cima antes da presidência. Para isso aqui, eu gostei muito, que eu falei, olha, ele tenta aproximar-se dos deputados e até do povo, ficar mais próximo. Mas, infelizmente, a intenção pode ter sido esta, mas como existe uma distância entre a intenção e o gesto, ainda o presidente não me convenceu que esta mudança física tenha sido uma aproximação com os deputados. Por enquanto, eu acho que essa mudança física é apenas o rebaixamento político da Assembleia Legislativa de São Paulo. Tenho dito, senhor presidente.